ele não a seguiu para salvá-la. Ele a seguiu porque o silêncio do próprio cobertura vazia estava começando a soar como um estertor de morte. Ela era só uma garçonete. Café derramado no avental desbotado, nós dos dedos machucados. Um sorriso cansado que nunca chegava a alcançar os olhos. Ele achava que sabia exatamente o que ela era, uma vítima, uma mariposa voando perto demais das luzes de néon sombrias da cidade. Então ele entrou naquele beco e viu a mariposa despedaçar a aranha. O lanchonete tinha cheiro de café requeimado, cloro industrial e gordura velha. Para Carmine, aquilo era paz. Ele se sentava na mesa do canto. O courino vermelho estava rachado, preso por tiras de fita adesiva, descascando que arranhavam as costas do seu terno cinza-chumbo sob medida. Pela janela, a cidade era uma mancha de chuva e faróis. Era 1h14 de uma terça-feira. Os únicos outros clientes eram um caminhoneiro cochilando sobre um prato de ovos frios e um casal de usuários cabeceando perto da vitrola. E depois havia a Bianca. Carmine deu uma tragada lenta no cigarro. Não se podia fumar ali dentro, mas o gerente havia parado de reclamar com Carmine fazia tempo. Uma nota de R$ 200 deslizada sob o pires do café comprava muita cegueira seletiva. Bianca saiu pelas portas vai-vem da cozinha carregando uma bandeja de plástico cheia de canecas sujas. Parecia exausta. O cabelo loiro estava preso num coque desalinhado, mecas grudadas no suor da testa. Vestia um uniforme azul claro que sobrava no corpo magro. A barra estava puída, os bolsos pesados com um bloquinho barato e um punhado de moedas soltas. Ela parou no balcão e começou a colocar as canecas na máquina de lavar louça. Os movimentos eram mecânicos, esvaziados de qualquer vida que ela pudesse ter tido no começo do turno. Carmine soltou uma fina coluna de fumaça cinza, os olhos escuros acompanhando as mãos dela. Os nós dos dedos estavam machucados, amarelo e roxo, desbotando na pele pálida. Ele tinha reparado neles 3 dias atrás. Não sabia o sobrenome dela. Não sabia onde ela morava. Só sabia que no último mês, depois de terminar seus negócios, depois dos livros caixa, das ameaças, do sangue que às vezes precisava ser lavado das próprias mãos, ele vinha a esse lanchonete decadente só para vê-la servir café. Ela o aterrava. No mundo de Carmine, todo mundo era predador ou parasita. As pessoas olhavam para ele e viam o chefe da família Ferraz. Viam dinheiro, poder e uma morte rápida e violenta se pisassem fora da linha. Mas Bianca só via um cara que pedia café preto e dava gorjeta demais. Ela o tratava com a mesma cortesia neutra e cansada que dava ao caminhoneiro dormindo. Era a relação mais honesta que ele tinha na vida. O sino acima da porta tocou, tirando-o dos pensamentos. 2 homens entraram. Eram barulhentos, cambaleantes, com cheiro de cerveja azeda e maconha barata. Estudantes, talvez, ou só desocupados locais no final de uma bebedeira. Sentaram numa mesa no centro do lanchonete e começaram na hora a bater as mãos na mesa. "Ei, atendimento, a gente quer uns hambúrgueres aqui", gritou o mais barulhento. Tinha a cabeça raspada e uma jaqueta de couro pesada. Bianca limpou as mãos no avental e pegou 2 cardápios. Foi até a mesa, a postura neutra, o rosto uma máscara vazia. "O que vou trazer para vocês?" Um sorriso, para começar, arrastou o mais falante, esticando o braço e segurando o pulso dela. A mandíbula de Carmine travou. Ele não se moveu. Não levou a mão à pistola presa no coldre debaixo do braço. Só observou. O silêncio no seu canto da sala engrossou, uma queda de pressão antes de uma tempestade. Bianca não estremeceu. Olhou para a mão que segurava seu pulso, depois para o rosto do homem. "Solta." A voz dela não era alta, não tremia. Só estava cansada. "Vai, benzinho, só quero ser simpático." O homem puxou o braço dela, tentando trazê-la para mais perto. Carmine mudou o peso do corpo, a mão deslizando devagar em direção à lapela do paletó. Calculou a distância, 6 metros. 2 tiros. Podia mandar o Diego, seu motorista, limpar a bagunça antes mesmo de os policiais terminarem o primeiro café da rosquinharia. Sentiu aquela velha coceira fria no sangue, o impulso de corrigir um desequilíbrio. Mas então Bianca se mexeu. Foi um movimento minúsculo, microscópico. Ela abaixou levemente o peso do corpo, os pés se firmando no piso de linóleo barato, a mão livre indo em direção ao pesado vidro de ketchup na mesa.
Ela não o agarrou, só encostou as pontas dos dedos nele. Eu disse, solta. Repetiu. Alguma coisa nos olhos dela finalmente atravessou o álcool no cérebro do homem. Ele piscou, olhou para a expressão fria dela e devagar afrouxou os dedos. Soltou uma risada nervosa e áspera. Jesus, deixa pra lá. Você é uma mesmo. Vamos, Tomás. Esse lugar fede a lixo. Eles se empurraram para fora da mesa e saíram pela porta da frente, o sino tocando freneticamente atrás deles. Bianca ficou parada um segundo. Esfregou o pulso, pegou os cardápios, ajeitou os saleiros e pimenteiros e voltou para trás do balcão. Não parecia abalada. Não parecia aliviada. Só parecia incomodada por sua rotina ter sido interrompida. Carmine devagar retirou a mão vazia de dentro do paletó. Pegou a xícara de café. Estava morna. Olhou de novo para os nós dos dedos machucados dela. Tinha imaginado que fosse um namorado, algum vagabundo que gostava de bater em mulher. Era uma história comum o bastante. Mas enquanto havia calmamente derramar cloro num pano e começar a limpar o balcão, um pensamento silencioso e cínico floresceu no fundo da mente dele. Ela não tinha medo. Nem por uma fração de segundo. Ela estava pronta para esmagar o crânio daquele garoto com um vidro de ketchup. Carmine apagou o cigarro no cinzeiro de alumínio. O lanchonete ficou quieto de novo. O caminhoneiro roncava. A chuva batia no vidro. Carmine Ferraz era um homem que ganhava a vida lendo pessoas, entendendo seus medos, seus limites. Tinha construído um império sabendo exatamente o que uma pessoa faria antes de ela mesma saber. Mas olhando para a garçonete loira, de barra puída e mãos machucadas, percebeu algo que o perturbou profundamente. Não fazia a menor ideia de quem ela era. Às 2 da manhã, o letreiro de neon aberto zumbiu e apagou. Carmine estava sentado ao volante do sedã preto, estacionado no beco do outro lado da rua. Tinha mandado Diego para casa 1 hora antes. Não queria olhos nele naquela noite. Não queria perguntas. A porta da frente do lanchonete se abriu e Bianca saiu para o ar úmido da noite. Tinha trocado o avental por uma jaqueta militar surrada e grande demais que engolia o corpo magro. Levantou a gola contra o frio, trancou a porta com um molho de chaves e começou a andar para o oeste. Carmine engatou o carro e deixou-o deslizar devagar. Manteve os faróis apagados, o veículo pesado rolando em silêncio pelas poças como um tubarão na água escura. Por que você está fazendo isso? O pensamento ecoou na mente dele, agudo e acusador. Ele tinha cargas chegando no porto no dia seguinte. Tinha reunião com os chefes do sindicato ao meio-dia. Tinha uma guerra se formando com a facção dos Coimbra no lado sul. Era um homem de 38 anos com sangue suficiente nas mãos para afogar uma cidade. E lá estava ele, deslizando por uma rua molhada às 2 da manhã, perseguindo uma garçonete. Era patético, era perigoso. Mas ele não conseguia virar o volante, não conseguia desviar o olhar. Bianca andava com propósito, não vacilava, não olhava para o celular. Mantinha a cabeça erguida, os olhos varrendo constantemente as sombras, os carros estacionados, os becos. Não era a vigilância paranoica de uma civil apavorada. Era a varredura metódica de uma sentinela. Carmine franziu a testa. Ficou para trás, mantendo um quarteirão de distância. Ela virou à direita na Rua 4, afastando-se dos quarteirões residenciais em direção ao distrito industrial. As luzes da rua ali estavam quebradas ou queimadas. Os prédios eram cascos enferrujados de antigas fábricas, as janelas tapadas com compensado apodrecido. Era o tipo de bairro onde a polícia nem se dava ao trabalho de atender chamados por barulho. Carmine parou o carro. Não podia segui-la por aquelas ruas estreitas e cheias de entulho dentro do sedã sem chamar atenção. Engatou o carro em ponto morto, desligou o motor e saiu. O ar frio atingiu na hora, com cheiro de asfalto molhado e decomposição. Levantou a gola do sobretudo de lã, checou o peso da arma no coldre sob o ombro e começou a andar. Os sapatos não faziam som algum no asfalto molhado. Anos sobrevivendo a tentativas de assassinato e se movendo em território hostil, tinham-lhe ensinado a andar como um fantasma. Manteve-se nas sombras profundas perto das paredes de tijolo, rastreando a pequena figura de jaqueta militar, cerca de 45 metros à frente. Ela dobrou num beco. O pulso de Carmine acelerou um pouco.
O beco era sem saída. Ele conhecia aquele distrito. Fazia fundo com o antigo pátio ferroviário. Não havia nada ali além de cercas de tela enferrujadas e cachorros vira-latas. Compra de droga, pensou, o peito apertando com uma sensação estranha e feia de decepção. Devia ser isso. Ela era viciada, ou está transportando droga para alguma gangue local. Isso explicava o cansaço, os nós dos dedos machucados, o afeto neutro. Ela era só mais uma usuária alimentando um vício no escuro. Ele chegou à entrada do beco e encostou as costas na esquina de tijolo úmida. Espiou pela borda. Bianca estava parada a uns 9 metros dentro do beco, iluminada pelo brilho amarelado e doentio de uma luz de segurança gradeada acima de uma porta de doca de carga. Ela não se movia. Só ficou ali, as mãos enfiadas fundo nos bolsos da jaqueta, olhando fixo para a parede de tijolo. Carmine estreitou os olhos. Não havia mais ninguém ali. Nenhum traficante, nenhum contato. Então ele ouviu o ranger de cascalho. Não vinha de Bianca. Vinha da escada de incêndio acima dela. 2 homens desceram da escada de ferro enferrujada, aterrissando pesadamente no chão atrás dela. Carmine reconheceu na hora as silhuetas de mandíbula quadrada e pesada, os casacos de couro baratos, a musculatura bruta russa. Homens de Kirov. A mão de Carmine deslizou para dentro do paletó, os dedos envolvendo o cabo áspero e frio da pistola. Ele atirou do coldre, o polegar pousando sobre a trava de segurança. Se encostarem nela, eu mato os 2. O pensamento não foi um cálculo, foi um reflexo frio, absoluto e imediato. O maior dos 2 russos deu um passo à frente. Tinha o pescoço grosso e marcado de cicatrizes. "Você trouxe?", perguntou. O sotaque era carregado, a voz um rosnado áspero que ecoava no tijolo molhado. Bianca não se virou. Manteve as costas para eles. "Eu disse que traria." A voz dela era diferente. O tom cansado e neutro que usava no lanchonete tinha sumido. Estava fria, oca. Soava como uma voz vinda do fundo de um poço muito profundo. "Vira." O segundo russo latiu. Puxou um revólver pesado da cintura. Carmine destravou a arma. Saiu de trás da esquina de tijolo, erguendo o braço, alinhando a mira com a nuca do segundo russo. Respirou fundo, pronto para puxar o gatilho. Mas nunca teve a chance. Aconteceu no espaço de uma batida de coração. Bianca se virou, mas não foi só um virar. Ela explodiu em movimento. A garçonete cansada e curvada desapareceu, substituída por algo aterrorizantemente cinético. Ela não sacou uma arma, não gritou. Ao girar, a mão esquerda saiu disparada do bolso da jaqueta. Algo metálico brilhou sob a luz amarela. Antes que o primeiro russo sequer registrasse o movimento, ela fechou a distância. Passou por baixo do braço estendido dele, agarrou a gola do casaco de couro e cravou o joelho direito para cima com força nauseante. Um estalo. O som de osso se estilhaçando ecoou como um tiro. A cabeça do russo foi jogada para baixo quando o nariz colapsou no rosto, mas ela não tinha terminado. Enquanto o homem cambaleava, cego pelo impacto, a mão esquerda de Bianca disparou para a frente. O brilho metálico era um carambite, uma lâmina curva e cruel. Ela a cravou para cima, afundando a fundo no tecido mole logo abaixo da mandíbula do russo. Girou o pulso, arrancando a lâmina para fora num movimento brutal e rasgante. Um jorro pesado de sangue arterial pintou de preto o asfalto molhado. O homem nem teve tempo de gritar. Simplesmente caiu, as mãos apertando desesperadamente a garganta destruída enquanto desabava, afogando-se no próprio sangue. Carmine congelou, o dedo pairando sobre o gatilho, a mente lutando para processar a violência absoluta que testemunhava. O segundo russo, o do revólver, cambaleou para trás, os olhos arregalados de choque. Ergueu a arma, as mãos tremendo. Bianca não parou para admirar o próprio trabalho. Quando o primeiro homem caiu, ela usou o peso da queda dele como pivô. Enganchou a bota atrás do joelho dele, arrastando o corpo que desabava para cima só o suficiente para usá-lo como escudo humano. O segundo russo entrou em pânico e disparou. Bum! A bala pesada acertou o peito do homem moribundo, jogando-o para trás. Bianca ficou baixa, agachada firme atrás do cadáver que caía. Quando o segundo russo engatilhou o revólver para atirar de novo, ela saltou de trás do corpo. Não avançou direto contra ele. Jogou algo. Carmine forçou a vista através da penumbra. Era uma lanterna industrial pesada.
Acertou o russo bem na testa, um baque nauseante que jogou a cabeça dele para trás e desviou a mira. O segundo tiro dele passou longe, faiscando contra a parede de tijolo bem acima. Antes que o homem pudesse se recuperar, Bianca já estava em cima dele. Bateu o tambor do revólver de lado, travando o mecanismo com o calcanhar da mão, inutilizando a arma. No mesmo movimento fluido, entrou na guarda dele, enrolando o braço em volta do pescoço. Dessa vez não usou a faca. Baixou o quadril, usou o próprio impulso dele contra ele e torceu o corpo inteiro. Houve um estalo seco e oco. O segundo russo ficou completamente mole. Bianca soltou e ele caiu no asfalto como um saco de cimento molhado. O pescoço estava quebrado. O silêncio voltou a tomar o beco, quebrado só pelo som da chuva e pela respiração úmida e gorgolejante do primeiro homem, sangrando rapidamente até a morte no chão. Carmine ficou parado a 9 metros de distância, a arma erguida, completamente esquecida. A respiração estava rasa. Sentiu um suor frio brotar na testa. Já tinha visto violência. Já tinha cometido violência. Já vira homens espancados até a morte com martelos, vira gente ser fuzilada em restaurantes lotados. Mas aquilo era diferente. Não era um acerto de contas de máfia. Era cirúrgico. Era militar. Era aplicação precisa e sem alma de força letal por um predador de ápice. Bianca ficou parada sobre os dois corpos. Respirava com dificuldade, os ombros subindo e descendo. Devagar, ergueu a mão e limpou um risco de sangue do rosto com as costas da manga. Ajoelhou-se ao lado do primeiro homem, que finalmente tinha parado de se mexer. Vasculhou os bolsos dele. Um instante depois, tirou um pequeno objeto preto, um pendrive ou um chaveiro digital. Carmine não conseguiu distinguir. Ela o enfiou no bolso. Depois limpou a lâmina curva da faca no casaco de couro do morto, dobrou-a e guardou-a de volta no bolso. Carmine não se moveu. Mal respirava. Se ela o visse, sabia exatamente o que aconteceria. Eles lutariam. Ele era bom atirador, um assassino experiente, mas olhando para os dois capangas mortos aos pés dela, não tinha tanta certeza de que venceria. Bianca se levantou, endireitou a jaqueta grande demais, chutou o revólver caído para dentro de um bueiro próximo e virou-se de volta para a saída do beco. Passou bem ao lado da esquina onde Carmine se escondia nas sombras. Estava tão perto que ele pôde sentir o cheiro de cobre de sangue fresco saindo das roupas dela, misturado ao sabonete barato que ela usava. Os olhos dela seguiam em frente, frios e vazios. Ela desapareceu na chuva. Carmine baixou a arma. A mão tremia. Olhou para os dois corpos sangrando no cascalho molhado. Pensou na garçonete cansada que deixou um universitário bêbado segurar seu pulso. Pensou nos nós dos dedos machucados. Não eram de um namorado. Carmine soltou um suspiro longo e trêmulo, o ar frio ardendo nos pulmões. Guardou a arma no coldre e encostou a cabeça na parede de tijolo molhada. Tinha vindo ali procurando uma vítima. Tinha vindo procurando alguém para proteger. Em vez disso, encontrar um monstro, e que Deus o ajudasse, nunca estivera tão fascinado em toda a vida. O copo estava sobre a escrivaninha de mogno de Carmine, lacrado dentro de um saco de evidências plástico e estéril. Era um copo d'água comum de lanchonete, levemente embaçado depois de anos de lavagem industrial, lascado na base grossa. 1 hora antes, Bianca o havia colocado na mesa dele. Quando foi até a cozinha buscar café fresco, Carmine deslizou o copo para o bolso do paletó e saiu para a chuva. Ele o observava agora, a cidade de Guarujá acordando num amanhecer cinza e machucado atrás das janelas do chão ao teto de seu escritório na cobertura. O terno sob medida pesava, com um leve cheiro de fumaça de cigarro velha e o odor metálico do beco. Você parece um lixo, chefe. Leandro não batia na porta, nunca batia. Era um homem magricela, na casa dos 20 e poucos anos, pálido por falta de sol, vestindo um moletom cinza grande demais. Era o fantasma da família Ferraz, um arquiteto digital capaz de apagar a existência financeira de um homem em 30 segundos ou encontrar um infiltrado escondido num esconderijo federal. Carmine não ergueu os olhos. Empurrou o saco plástico pela madeira polida. Preciso que você tire tudo que der desse copo. DNA se tiver alguma marca na borda. Quero saber quem segurou esse copo.
Leandro pegou o saco, semicerrando os olhos para a marca de gordura e as manchas d'água. Quem estamos caçando? Um dos homens do Coimbra? Não. Carmine se serviu de 2 dedos de uísque âmbar de uma garrafa de cristal. Não ofereceu a Leandro. Só faz isso. Me dá 2 horas. Leandro sumiu de volta pelas pesadas portas de carvalho. Carmine bebeu o uísque puro. Queimava, mas não conseguia tocar o nó frio alojado na base da espinha. Toda vez que fechava os olhos, via o arco fluido e aterrorizante daquela lâmina de carambite. Via a garganta do russo se abrindo. Via a calma absoluta e sem vida da mulher limpando o sangue do próprio rosto. Ao meio-dia, o submundo criminal da cidade vibrava com a notícia. Diego, o motorista e braço direito de Carmine, entrou no escritório, os ombros pesados tensos. O Kirov está virando o distrito industrial do avesso, relatou Diego, a voz grave num rugido baixo. 2 dos seus melhores capangas encontrados num beco perto da via férrea. Alguém quebrou o pescoço de um e retalhou o outro. Quem o Kirov está culpando? Perguntou Carmine, a voz neutra. Todo mundo. A gente, o Coimbra, os colombianos. Diego franziu a testa, passando a mão pela cabeça raspada. Mas a polícia está calada. Meu contato na delegacia disse que a cena era um mar de sangue, mas 0 pegadas. Nenhuma cápsula, exceto a arma dos próprios russos. Foi um fantasma, Carmine. Um trabalho profissional. Manda nossos soldados manterem a cabeça baixa. Dobra a guarda nas cargas hoje à noite. Deixa o Kirov sangrar na própria paranoia. Diego assentiu e saiu. Carmine se virou de volta para a janela, observando a chuva escorrer pelo vidro. Um trabalho profissional, um fantasma. Uma garçonete de uniforme azul surrado. O telefone da mesa dele zumbiu. Era a linha segura para a sala de servidores no porão de Leandro. Carmine apertou o viva voz. Fala comigo, chefe. A voz de Leandro crepitou pelo alto-falante. Não soava confiante. Soava profundamente abalado. De onde você tirou esse copo? O nome, Leandro. É isso. Não existe nome. O som de digitação rápida ecoou pela linha. Tirei uma impressão de polegar direito perfeita do copo. Rodei no banco de dados local. Nada. Estadual. Nada. Passei pelo Sistema Nacional de Identificação, o banco de dados da Polícia Federal e até uma porta dos fundos que tenho na ABIN. Carmine se inclinou para frente, apoiando as mãos na mesa. E deu erro fatal. Leandro respirou fundo. O sistema não disse só sem correspondência, ele me bloqueou. Um programa de limpeza de segurança nível 7 disparou no segundo em que inseri as cristas digitais. Seja lá qual servidor guarda a impressão dela, está isolado por criptografia de nível militar, o tipo de blindagem que agências secretas usam para esconder seus limpadores. Carmine fechou os olhos. O nó na espinha apertou mais. Rastreie a identidade física que ela está usando, continuou Leandro, a voz caindo a um sussurro. Bianca Alves. O CPF foi emitido para um natimorto no Paraná 32 anos atrás. O apartamento que ela aluga na Zona Leste, pago em dinheiro 6 meses adiantados, alugado por uma empresa de fachada rastreada até um banco falido nas Ilhas Cayman. Ela não existe, Carmine. Ela é um fantasma. Apaga a busca, Leandro. Queima o copo. Esquece que você rodou essa impressão. Carmine desligou antes que o hacker pudesse responder. Levantou-se, indo até o banheiro privativo anexo ao escritório. Jogou água fria no rosto, agarrando as bordas da pia de mármore. Olhou para o próprio reflexo. Olheiras escuras, as linhas duras e implacáveis de um homem que sobrevivera a um mundo brutal por ser a coisa mais perigosa nele. Tinha passado um mês observando um fantasma, tendo pena dela, dando gorjeta a ela. Pensou nos nós dos dedos machucados. Não eram de um namorado. Era um condicionamento. A microfratura repetitiva e constante do osso contra sacos de pancada pesados para formar depósitos de cálcio, deixando as mãos duras como ferro. Ela não estava se escondendo do mundo, estava esperando. E Carmine, como um idiota, tinha entrado direto no território de caça dela. Às 1h15, o lanchonete tinha exatamente o mesmo cheiro. Cloro, café requeimado e gordura velha. Carmine se sentou na mesa habitual do canto. O courino vermelho arranhava contra o terno. O caminhoneiro não estava lá naquela noite. O lanchonete estava completamente vazio, só o zumbido das luzes de neon e o tamborilar rítmico da chuva contra o vidro.
Bianca saiu pelas portas vai e vem da cozinha. Carmine a observou, de verdade a observou, despido da ilusão que tinha construído em volta dela. Via aquilo agora. O jeito que ela andava não era um arrastar cansado, era um deslize tático. Ela caminhava do calcanhar à ponta do pé, o centro de gravidade baixo, os passos completamente silenciosos contra o linóleo. O uniforme grande demais não era só corte ruim. Era projetado para disfarçar as linhas do corpo, esconder o músculo magro e alongado e o possível ocultamento de uma arma. Ela pegou um bule de café e uma caneca, indo até a mesa dele. O rosto era a mesma máscara vazia e exausta. Preto. Sem açúcar, ela murmurou, derramando líquido escuro na caneca. Carmine não olhou para o café. Olhou para as mãos dela. Os hematomas nos nós dos dedos estavam sumindo, virando um amarelo doentio. Noite difícil? Perguntou. A voz estava perfeitamente equilibrada. Bianca parou de servir. Pousou o bule na mesa. Puxou um pano manchado do avental e limpou uma gota inexistente de café da madeira laminada. Todas são difíceis. É uma cidade perigosa. Carmine se recostou, entrelaçando os dedos sobre o estômago. Li os jornais hoje de manhã. 2 homens encontrados mortos num beco perto do pátio ferroviário. Russos despedaçados. Bianca não estremeceu, a respiração não falhou. Só continuou limpando a mesa, os movimentos mecânicos. As pessoas não deveriam brincar em becos escuros. Não eram civis, pressionou Carmine, baixando a voz. Deixou a máscara do bom gorjeteiro escorregar, deixando a aura fria e calculista de Carmine Ferraz vazar no ar entre eles. Eram homens do Kirov, capangas. Alguém os destruiu em segundos. É preciso um tipo específico de treinamento para fazer isso com 2 homens armados. É preciso um predador. Bianca parou de limpar a mesa. Ficou ereta. Pela primeira vez em um mês, ela não olhou para o queixo dele, nem para a xícara de café, nem para a janela atrás dele. Olhou direto nos olhos dele. A mudança foi instantânea e aterrorizante. O azul opaco e cansado dos olhos dela se afiou em algo inteiramente diferente. Era como olhar para o cano de uma arma carregada. Não havia calor, nenhuma humanidade, só aritmética fria e calculista. Ela estava medindo o peso dele, o alcance e a distância exata até sua artéria carótida. Carmine sentiu os pelos dos braços se arrepiarem. Todo o instinto de sobrevivência que possuía gritava para sacar a arma. Ele não moveu um músculo. Talvez, disse Bianca, a voz baixando, o rouquidão cansado se tornando suave e quieto. Eles tenham encontrado alguém mais profissional. Talvez, disse Carmine, sustentando o olhar dela. Mas profissionais deixam rastro, um motivo. Um fantasma só deixa corpos. O silêncio se esticou entre eles, espesso e sufocante. O único som era o zumbido áspero do letreiro de néon aberto acima da porta. Bianca enfiou a mão no bolso do avental. O coração de Carmine se apertou. A mão direita se contraiu em direção à lapela do paletó. Ele se lembrou do brilho do carambite. Se lembrou do som molhado da garganta do russo rasgando. A mão dela emergiu. Ela pôs um único envelope branco de açúcar sobre a mesa, bem ao lado do café preto dele. Inclinou-se para baixo. O rosto ficou a centímetros do dele. Ele conseguiu sentir o cheiro de cobre e chuva. Você bebe cafeína demais, Sr. Ferraz, ela sussurrou. Carmine congelou. O ar deixou os pulmões. Ele nunca tinha dito o nome a ela. Nunca tinha trazido seus homens ali. Dirigia um sedã estéril e não registrado quando a visitava. Faz mal para a pressão, ela continuou, a voz um zumbido suave e letal. Especialmente para um homem sob tanto estresse quanto o chefe da facção Ferraz. O porto está volátil agora. O Kirov está furioso. O Coimbra está fazendo movimentos no lado sul. Você devia ter cuidado com onde passa suas noites. Ela sabia. Sempre soubera. Por 30 dias, ele achou que era o predador estudando um pássaro ferido. Mas ela tinha sido a aranha sentada perfeitamente imóvel na própria teia, deixando-o caminhar direto para o centro dela. Quem é você? Carmine perguntou. A pergunta mal era um sopro. Sou a garçonete que serve seu café. Bianca se endireitou, a aresta afiada e aterrorizante sumindo dos olhos tão rápido quanto tinha surgido. A máscara voltou a bater no lugar.
Os ombros caíram, os olhos ficaram opacos. Bebe seu café, Carmine, deixe sua gorjeta, vai para casa e não me siga mais por becos. Da próxima vez que você sair de trás de uma parede de tijolo, eu não vou parar para ver quem é. Ela pegou o bule de café, virou as costas e se afastou, os sapatos de borracha barata rangendo suavemente no linóleo. Carmine ficou sentado sozinho na mesa, o coração batendo contra as costelas como um pássaro preso. Olhou para a mesa. O café preto fumegava na caneca. Ao lado, o envelope branco de açúcar continuava intocado. Percebeu que a mão tremia. Carmine Ferraz, o homem que tinha incendiado 3 famílias rivais, que comandava um pequeno exército de assassinos implacáveis, estava tremendo. Não tocou no café. Meteu a mão no bolso, tirou uma nota crocante de R$ 200 e a deslizou sob o pires. Levantou-se, as pernas parecendo de chumbo, e saiu para a chuva. Tinha a resposta. Ela não era viciada, não era vítima, era uma arma, e de algum modo, no labirinto escuro e retorcido do submundo do Guarujá, aquela arma tinha sido apontada diretamente para ele. 5 dias. Foi esse o tempo que Carmine ficou longe das vitrines engorduradas do lanchonete. 5 dias encarando livros-caixa que não faziam sentido algum, bebendo uísque até a garganta parecer couro rachado, descontando em Diego por erros logísticos menores nos pátios de carga. Ele se enterrou na mecânica sombria e sufocante do próprio império. Fez reuniões nas salas sem janela de boates e casas de apostas. Autorizou 3 ataques de retaliação contra os traficantes de baixo escalão do Coimbra só para manter os soldados ocupados. Fez tudo que um chefe em tempo de guerra deveria fazer. Mas toda vez que fechava os olhos, via um único envelope branco de açúcar ao lado de uma xícara de café preto. O submundo estava fervendo. O Kirov tinha transformado o distrito industrial numa zona militarizada. O russo estava sangrando dinheiro, desesperado para achar o fantasma que tinha retalhado seus homens no beco. A polícia olhava para o outro lado agressivamente, apavorada de se ver no meio do fogo cruzado. No 6º dia, a tensão estourou. Carmine estava sentado no banco de trás do sedã blindado, a chuva pesada borrando as luzes de neon do centro do Guarujá em riscos esfumaçados de vermelho e azul. Diego dirigia, as mãos enormes travadas no volante. Iam para um terreno neutro, um frigorífico desativado na beira d'água. O Kirov tinha exigido uma reunião. Ele está trazendo um pequeno exército. Chefe, rosnou Diego do banco da frente, os olhos disparando para o retrovisor. Meus batedores contam 20 homens no perímetro. Fuzes, coletes pesados. Deixa ele trazer, disse Carmine, olhando pela janela. O Kirov é um urso preso numa armadilha. Ele ruge mais alto quando está sangrando. E se ele decidiu que fomos nós que armamos a armadilha, não saímos do frigorífico. Carmine checou o carregador da pistola só pelo tato, deslizando-a de volta para o coldre. Não sentia a adrenalina fria de sempre que precedia uma negociação, só se sentia vazio. O sedã parou junto às docas de carga enferrujadas do frigorífico. 4 homens do Kirov estavam parados na chuva, submetralhadoras pesadas penduradas no peito. Diego desligou o motor. Olhou para trás para Carmine, esperando a ordem. Deixa o motor quente, disse Carmine. Abriu a porta e saiu para a chuva torrencial. Passou pelos guardas sem olhar para eles. O interior do frigorífico tinha cheiro de ferro velho, amônia e concreto molhado. Um único refletor iluminava uma mesa dobrável montada no centro do piso de abate. Ilia Kirov estava sentado à mesa. Era uma montanha de homem, na casa dos 60 anos, o rosto marcado de cicatrizes por seu tempo nos campos de trabalho russos. Vestia um casaco de lã pesado, as mãos enormes apoiadas na mesa de metal. Mais 6 homens armados ficavam nas sombras atrás dele. Carmine foi até a mesa e ficou de pé. Não se sentou. Sentar era uma concessão de tempo, e ele não tinha intenção de ficar. Você parece cansado, Ferraz, resmungou Kirov. A voz era um raspado gutural e profundo que ecoava no teto alto. E você parece descuidado, Ilia. 20 homens para uma conversa. Você deve estar apavorado. Os olhos de Kirov se estreitaram em fendas escuras. 2 dos meus melhores homens foram retalhados no seu território, abertos como porcos, e você só me oferece silêncio. Eles estavam no meu território sem minha permissão, rebateu Carmine, a voz perfeitamente plana.
Se meus homens os tivessem matado, você não teria encontrado corpos. Teria encontrado cinzas. Quem quer que os tenha destruído não foi a facção Ferraz. Kirov bateu o punho enorme na mesa. O metal ressoou. Não brinca comigo. Eles não estavam numa entrega de droga. Estavam comprando um pendrive, dados financeiros, senhas de contas offshore guardando 8 milhões de reais do dinheiro da minha facção. Carmine manteve o rosto totalmente neutro, mas as peças se encaixaram violentamente dentro da mente dele. O pendrive. Lembrou-se de Bianca ajoelhada sobre o russo agonizante, os dedos manchados de sangue vasculhando o casaco de couro dele. Ela não tinha só matado para se proteger. Foi um golpe direcionado. Uma recuperação. O pendrive sumiu, cuspiu Kirov se levantando, o tamanho imponente. O vendedor está morto. Meus homens estão mortos. E meu dinheiro sumiu. Se você está abrigando o fantasma que fez isso, Ferraz, eu vou incendiar seu território até o chão. Vou matar todo homem que recebe salário seu. Você terminou? Perguntou Carmine. Kirov parou, as veias do pescoço grosso pulsando. Porque se terminou, continuou Carmine, a voz baixando uma oitava, fria e absoluta. Você pode guardar suas armas e sair da minha cidade. Você perdeu seu dinheiro porque mandou 2 idiotas desajeitados fazer um trabalho de homem num beco escuro. Acha seu fantasma, Ilya. Mas se você cruzar meu território de novo com armas em punho, não vou mandar um assassino. Eu mesmo vou atrás de você. Carmine virou as costas para o chefe russo e caminhou em direção à saída. Não checou se os guardas ergueram os fuzis. Sabia que Kirov não atiraria pelas costas. Ainda não. O russo era paranoico demais. Voltou para a chuva e entrou no sedã. Anda, ordenou Carmine. Diego engatou o carro arrancando das docas. Como foi? Ele perdeu um pendrive de 8 milhões. Está entrando em pânico. Carmine se recostou no banco de couro, olhando para o teto do carro. Bianca tinha 8 milhões de reais do dinheiro da máfia russa no bolso da jaqueta militar grande demais. Não fazia sentido. Ela morava num apartamento decadente. Trabalhava por salário mínimo. Servia café péssimo para caminhoneiros. Se fosse uma ladra, já estaria longe, numa praia em Punta del Este. Mas não estava. Ainda estava ali. Me leva ao lanchonete, disse Carmine baixinho. Diego olhou pelo retrovisor, franzindo a testa. Chefe, são 3 da manhã e o Kirov está procurando motivo para escalar. Me leva ao lanchonete, Diego. O trajeto levou 20 minutos. A chuva tinha intensificado, transformando as ruas em rios negros e escorregadios. Quando pararam no meio-fio em frente ao lanchonete, o estômago de Carmine despencou. O letreiro de neon estava apagado. As janelas, escuras. Espera aqui, disse Carmine, saindo para a tempestade. Atravessou a rua, a chuva encharcando o sobretudo de lã. Foi até a porta de vidro e colocou as mãos em volta do rosto, espiando lá dentro. As cadeiras estavam empilhadas sobre as mesas. Os bules de café vazios e lavados. Olhou para a maçaneta da porta. Um cadeado de aço pesado pendia da trava, preso por uma corrente grossa. Acima dele, colado do lado de dentro do vidro, havia um bilhete escrito à mão em papel pautado barato. Fechado para a reforma. Carmine encarou o bilhete. A caligrafia era nítida, precisa e inteiramente sem personalidade. Ela tinha ido embora. A aranha havia recolhido a teia. Ele ficou parado na chuva por um bom tempo, o frio penetrando nos ossos. Devia se sentir aliviado. O perigo tinha ido embora. A complicação tinha se apagado do tabuleiro. Podia voltar ao seu império, aos livros-caixa, à vida quieta e brutal. Mas enquanto caminhava de volta ao sedã ligado, o silêncio da cidade parecia mais pesado do que nunca. Parecia um túmulo. A armadilha se fechou na rampa de acesso à rodovia dos imigrantes. Eram 4h15. A rodovia era um trecho desolado de concreto molhado. Carmine olhava pela janela, a mente ainda presa atrás das portas trancadas do lanchonete escuro, quando o pesado caminhão guincho de repente saiu de uma faixa de acesso de emergência, bloqueando totalmente a rampa. Diego pisou fundo no freio. O sedã blindado derrapou, os pneus guinchando contra o asfalto molhado. Bateram na mureta de aço com um estrondo que sacudiu os ossos, os airbags falhando ao disparar por causa do impacto lateral de raspão. Emboscada. Rugiu Diego, jogando o carro em marcha a ré.
Mas os faróis de um segundo veículo, uma caminhonete reforçada, brilharam no retrovisor. Ela bateu na traseira deles, prensando-os contra a mureta e o caminhão guincho. Carmine não entrou em pânico. Pânico era luxo para civis. Sacou a pistola, chutando a porta para abri-la, usando o aço pesado blindado como escudo. A noite explodiu em violência ensurdecedora. Tiros automáticos rasgaram a chuva. As balas atingiram o vidro balístico do sedã, rachando as janelas com estalos repetitivos e nauseantes. Kirov, gritou Diego por cima do barulho, sacando a própria pistola pesada e revidando o fogo pelo lado do motorista. Eles nos rastrearam desde o frigorífico. Mantém eles presos, gritou Carmine. Espiou pela borda da porta. Eram 6 atiradores, equipamento tático, fuzis com silenciador. Não eram bandidos de rua. Eram veteranos importados do Spetsnaz de Kirov. Moviam-se com precisão aterrorizante, se espalhando para pegar o sedã num fogo cruzado. Uma bala faiscou no teto a centímetros da cabeça de Carmine, chovendo fragmentos quentes de metal sobre ele. Ele se abaixou, a adrenalina inundando o sistema, afiando as bordas da visão. Levantou-se, disparou 3 tiros rápidos contra um clarão de disparo perto do caminhão guincho e voltou a se abaixar. Ouviu um baque molhado e um gemido, mas o fogo que vinha não diminuiu. Diego, não vamos aguentar isso, gritou Carmine, ejetando o carregador e encaixando um novo. Estou preso, chefe. O pneu dianteiro direito já era. Diego disparou 2 tiros antes de um projétil de calibre pesado atravessar a fresta da porta aberta, acertando-o no ombro. O homem zarrão grunhiu, largando a arma e segurando o ferimento. Carmine praguejou, alcançando pelo console central para agarrar Diego pela gola, puxando-o para baixo, abaixo do painel. Fica abaixado. Ele estava em desvantagem numérica, em desvantagem tática. Carmine conhecia o cálculo sombrio de um tiroteio. Em 60 segundos, eles flanqueariam o carro, passariam o cano de um fuzil pelas janelas estilhaçadas e acabariam com tudo. Encostou-se no banco de couro, o cheiro de pólvora e cobre enchendo o nariz. Pensou na própria cobertura vazia. Pensou no império que tinha construído sobre sangue e paranoia. Ia terminar tudo ali, numa rampa molhada, cercado por um caminhão guincho. De repente, o ritmo implacável do fogo automático se quebrou. Não foi uma cessação gradual. Foi uma interrupção brusca e caótica. Alguém gritou. Não era Diego. Era um grito agudo e apavorado que foi cortado de repente por um som molhado e crepitante. Carmine ergueu a cabeça com cautela, espiando pelo vidro estilhaçado do para-brisa. Através da distorção do vidro quebrado e da chuva pesada, viu uma sombra se movendo atrás do caminhão guincho. Movia-se rápido demais. Um dos operadores do Spetsnaz, um homem disparando tiros de cobertura pelo flanco esquerdo, de repente foi puxado violentamente para trás. O fuzil dele bateu no chão. Uma figura vestida de tático preto e uma jaqueta de chuva escura tinha se materializado das trevas atrás dele. Carmine assistiu, atônito e em silêncio, a figura envolver o braço no rosto do soldado, um brilho de aço metálico faiscando nos faróis intensos. O soldado ficou mole, a garganta aberta com precisão cirúrgica. Os outros atiradores perceberam que o flanco tinha sido rompido. 2 deles giraram, erguendo os fuzis em direção à escuridão. A figura não recuou. Ela abaixou, deslizando pelo asfalto molhado como água. Enquanto os fuzis latiam, rasgando o ar vazio, ela fechou a distância. Não usou arma de fogo. Usou o próprio impulso. Bateu contra os joelhos do primeiro atirador, derrubando-o com força. Antes que ele pudesse gritar, uma bota de combate pesada pisou na traqueia dele. Os 2 últimos atiradores entraram em pânico. Abandonaram o fogo cruzado sobre o carro de Carmine e se concentraram inteiramente no demônio que rasgava suas fileiras. Carmine não hesitou. Chutou a porta, escancarando-a, ergueu a pistola e disparou. Cravou 2 tiros no peito do atirador mais próximo. O homem caiu. O último operador do Spetsnaz girou descontrolado, preso entre Carmine e a sombra. Ergueu o fuzil, mirando na figura que se levantava do asfalto. Uma pistola com silenciador tossiu 3 vezes da mão da sombra. Os projéteis atingiram o operador no centro do peito e na ponte do nariz. Ele desabou contra o pneu da caminhonete, morto antes de tocar o chão. Depois, silêncio absoluto desceu sobre a rodovia.
Só o silvo da chuva e o tic-tac rítmico dos motores esfriando permaneciam. Carmine manteve a arma erguida. O coração martelava contra as costelas, um ritmo pesado e frenético. Saiu de trás da porta do sedã, os sapatos rangendo em vidro quebrado e cápsulas usadas. A figura estava parada a 6 metros, iluminada pelos faróis dos veículos presos. Respirava com dificuldade, a jaqueta de chuva escura encharcada de água e sangue. Baixou a pistola com silenciador, deixando-a pender ao lado do corpo. Ergueu a mão e devagar puxou o capuz molhado da jaqueta para trás. Cabelo loiro colado ao crânio pela chuva, um rosto pálido e desprovido de qualquer expressão, exceto pela terrível inteligência fria queimando nos olhos azuis. Bianca. Ela olhou para os corpos espalhados pelo asfalto. Depois olhou para Carmine. Não parecia uma garçonete. Parecia uma deusa da guerra parada nos escombros de um conflito mortal. Carmine baixou a arma devagar. Você está fechada para a reforma, disse ele. As palavras tinham gosto de cinza, completamente inadequadas para a realidade do que tinha acabado de acontecer. Bianca caminhou até ele, passando por cima do corpo do homem que tinha degolado. Parou a 1,5 metros. De perto, Carmine conseguiu ver um corte raso na maçã do rosto dela, sangrando livremente na chuva. Ela não era uma máquina, estava sangrando. A constatação o atingiu com uma força física estranha e pesada. Você é um idiota, Ferraz, ela disse. A voz era áspera, despida do afeto neutro que usava no lanchonete. Isso foi real. Você deixou ele te atrair para o frigorífico. Deixou ele te rastrear. Por que você interveio? Perguntou Carmine, a voz firme apesar da adrenalina que fazia as mãos tremerem. Você me avisou. Me disse para não te seguir. Por que salvar minha vida? Bianca olhou além dele, checando a linha de árvores escura na beira da rodovia. Os olhos dela se moviam constantemente, avaliando ameaças. Não fiz isso por você. O Kirov acha que você tem o pendrive. Se ele te matar, ele vira a cidade do avesso procurando por ele. A polícia chama a Polícia Federal. A federal chama as agências de inteligência. Isso arruína minha janela de extração. 8 milhões de reais, disse Carmine. Você está incendiando a cidade inteira por um pagamento. Bianca finalmente olhou de volta para ele. Um sorriso amargo e profundamente cínico tocou o canto da boca dela. Foi a primeira vez que ele viu uma expressão de emoção genuína no rosto dela, e era inteiramente desprovida de alegria. Não é dinheiro nesse pendrive, Carmine, ela disse suavemente. Eu não dou a mínima para contas bancárias russas. Carmine franziu a testa. Então o que é? Uma lista? Ela limpou o sangue da bochecha, borrando-o pela pele pálida. Uma lista de agentes infiltrados nas facções globais. Inteligência, contra-espionagem, Interpol. Os homens de Kirov compraram de um analista traidor. Se o Kirov decifrar, 300 agentes infiltrados morrem até sexta-feira. Carmine sentiu a realidade fria das palavras dela se espalhar sobre ele. Aquilo não era uma guerra de máfia. Era espionagem, operações secretas. Ele era um tubarão nadando numa poça, de repente percebendo que o oceano tinha acabado de engoli-lo inteiro. Um gemido veio do sedã. Diego se mexeu, segurando o ombro sangrando. Os olhos de Bianca dispararam para o carro. Seu motorista está sangrando muito. A polícia vai chegar em 4 minutos. Os sensores acústicos da rodovia captaram a batida, se não os tiros. Preciso levá-lo a uma clínica particular, disse Carmine, recuando em direção ao carro. O carro morreu. O eixo está torto. Bianca guardou a pistola no coldre e puxou o capuz de volta. A gente pega a caminhonete. Carmine parou, olhando para ela. Bianca foi até o operador do Spetsnaz que tinha atirado, enfiou a mão no colete tático dele e tirou as chaves da caminhonete. Jogou-as para Carmine. Ele as pegou no ar. Minha extração está comprometida. O Kirov vai travar cada porto e aeroporto, disse ela, a voz ficando dura e inteiramente pragmática. Você controla as rotas de embarque, eu te mantenho vivo essa noite. E você me tira do Guarujá amanhã. Não era um pedido. Era uma transação. Carmine olhou para as chaves na mão, depois para o fantasma parado na chuva. Tinha querido saber quem ela era. Agora sabia, e estava acorrentado a ela. Fechado, disse Carmine. Não sabia se estava fazendo um pacto com uma salvadora ou com um demônio.
Mas enquanto arrastava o motorista sangrando em direção à caminhonete roubada, com a assassina cobrindo suas costas, Carmine Ferraz percebeu uma verdade aterrorizante. Ele não queria que a noite terminasse. A clínica clandestina tinha cheiro de cloro, cobre e álcool de limpeza barato. Ficava escondida embaixo de uma antiga clínica veterinária desativada no Distrito Industrial. Um lugar onde ferimentos à bala eram tratados sem perguntas e só em dinheiro. Diego estava deitado numa mesa de aço inoxidável, o peito enorme subindo e descendo em arrancos rasos e irregulares. O doutor Amaral, um cirurgião desacreditado com as mãos trêmulas e uma dívida pesada de jogo com a família Ferraz, cavava a bala de ponta oca do Spetsnaz para fora do ombro de Diego. Carmine ficou parado perto da porta. O terno estava arruinado, pesado de água de chuva e do sangue do motorista. Observava Amaral trabalhar, o rosto uma máscara de autoridade fria, mas a visão periférica nunca deixava o canto da sala. Bianca estava sentada numa cadeira de exame de couro rachado. Tinha tirado a jaqueta tática pesada e encharcada. Por baixo, vestia uma camisa de compressão preta e justa que se colava à musculatura magra e machucada do tronco. Ela não olhava para Diego. Olhava para um pequeno espelho preso na parede, segurando um frasco de iodo e uma agulha cirúrgica curva. Derramou o iodo direto no corte irregular na maçã do rosto. Não fez careta. O rosto permaneceu inteiramente impassível, uma estátua esculpida em mármore pálido. Carmine se aproximou. O som dos sapatos de couro no linóleo soou alto demais no silêncio estéril da sala. Parou ao lado da cadeira dela. «Deixa o Amaral fazer isso», disse Carmine. A voz estava baixa, despida da autoridade costumeira. «O Amaral está bêbado», respondeu Bianca, passando um fio de sutura de seda preta pelo olho da agulha. As mãos estavam perfeitamente firmes. «E está ocupado mantendo seu bruto vivo». Ergueu a agulha até o rosto. «Espera», disse Carmine. Não pensou na ação. Simplesmente esticou a mão e segurou o pulso dela. A pele estava gelada. No instante em que os dedos dele se fecharam em volta do braço dela, cada músculo do corpo dela travou. Os olhos dela dispararam para os dele na hora, derrubando o véu de indiferença. O predador de ápice tinha voltado, calculando a ameaça, pronto para atacar. Mas Carmine não soltou. Segurou o pulso dela, aplicando só a pressão necessária para impedi-la de se mexer, mas não o bastante para machucar. Ficaram assim por 5 segundos. O ar entre eles ficou pesado, crepitando com uma tensão estranha e violenta. Eram 2 assassinos parados num porão ensanguentado, separados por uma vida inteira de violência. Devagar a tensão escorreu dos ombros dela. Ela relaxou o aperto na agulha. Carmine tirou a agulha dos dedos dela. «Já costurei metade dos homens da minha facção. Sei o que estou fazendo». Bianca o encarou. Parecia cansada. Não o cansaço falso e sonolento da garçonete, mas uma fadiga celular profunda que parecia emanar dos próprios ossos. Sem anestesia, ela sussurrou. «Preciso ficar alerta». «Eu sei». Carmine se inclinou. Estava perto bastante para sentir o calor irradiando da pele dela, perto o bastante para sentir o cheiro de água de chuva e pólvora presos no cabelo loiro. Colocou a mão esquerda gentilmente contra a mandíbula dela para firmar a cabeça. A pele dela era incrivelmente macia, um contraste forte com os músculos duros como ferro por baixo. Empurrou a agulha curva pela borda do corte. A respiração de Bianca prendeu, uma inalação brusca pelos dentes, mas ela não se afastou. Os olhos azuis fixos nos dele, sem piscar. «Por que você não fugiu?» Carmine perguntou baixinho, puxando o fio de seda, apertando um nó pequeno e preciso. «Você tinha o pendrive. Os homens do Kirov estavam mortos no beco. Podia estar na metade do caminho para a Europa. Precisava confirmar a chave de criptografia», disse Bianca. A voz tensa enquanto ele empurrava a agulha de novo. «A lista está protegida por uma cifra rotativa. Se eu tivesse extraído sem a chave, o pendrive é só um peso de papel de 8 milhões de reais. Precisava acessar o servidor local do Kirov para puxar a sequência algorítmica. Então você ficou na cidade, serviu meu café. O lanchonete ficava a 2 quarteirões de uma caixa de junção de fibra óptica importante. Me dava acesso físico à rede sem disparar os alarmes sem fio do Kirov. Ela engoliu em seco enquanto Carmine amarrava o segundo nó.
Você era só uma complicação, um chefe de máfia que decidiu desenvolver um interesse repentino por comida ruim de lanchonete. Carmine cortou o fio com uma tesoura cirúrgica. Limpou uma pequena gota de sangue com um pedaço de gaze. Eu não fui atrás da comida. Os olhos de Bianca vasculharam o rosto dele. A armadura cínica e endurecida que ela usava pareceu rachar por uma fração de segundo. Você é um tolo, Carmine. Eu sou um fantasma. Não existo. Você se apaixona por um fantasma, acaba só assombrando a si mesmo. Quem falou em amor? Carmine largou a tesoura numa bandeja de metal. Deu um passo atrás, a distância repentina entre eles parecendo fria. Eu respeito competência e agora sua competência é a única coisa entre minha cidade e uma invasão russa em larga escala. Ele se virou e olhou para Amaral, que enfaixava o peito de Diego com ataduras brancas grossas. Ele vai viver? Ele perdeu muito sangue, Sr. Ferraz, gaguejou o médico, limpando o suor da testa. Mas a bala não atingiu a artéria subclávia. Ele está estável. Fica com ele aqui. Se ele morrer, Amaral, eu te enterro debaixo dessa clínica. Carmine olhou para o relógio de ouro. Eram 5h30. O amanhecer sangrava no céu acima deles. Olhou de volta para Bianca. Os 3 pontos pretos na bochecha dela pareciam duros contra a pele pálida. Tenho um cargueiro atracado no Pier 42, disse Carmine, a voz voltando ao rosnado frio e autoritário de um chefe de facção. O Nordestina transporta produtos farmacêuticos sem taxação rumo ao norte até a fortaleza. Sai em exatamente 2 horas. Uma vez que você cruze a divisa estadual, você é um fantasma de novo. Consegue chegar lá? Bianca pegou a jaqueta tática. Enfiou os braços nas mangas molhadas, fazendo uma careta leve quando o tecido puxou contra as costelas. Checou o carregador da pistola com silenciador e a encaixou de volta no cabo. Eu consigo chegar, disse ela. Ótimo. Carmine puxou o casaco arruinado apertado em volta dos ombros. Porque eu vou te levar. O porto do Guarujá era um labirinto de contêineres de carga enferrujados, guindastes de aço imponentes e água negra e profunda. Na neblina do início da manhã parecia um cemitério de gigantes. Carmine dirigiu uma caminhonete roubada e sem identificação pelo portão principal de segurança. Não desacelerou. O guarda na guarita reconheceu as placas da facção Ferraz que Carmine tinha trocado no para-choque e ergueu a cancela na hora, olhando firmemente para o lado oposto. Poder tinha seus privilégios. Bianca sentava no banco preta no colo. Vasculhava a neblina com os olhos, rastreando as sombras entre as pilhas enormes de chapa corrugada. O Kirov tem olhos aqui, ela murmurou. Ele sabe que os portos são a única saída. O Kirov controla os cais 12 até 18, respondeu Carmine, dirigindo a caminhonete por uma via de acesso estreita ladeada por cercas de tela. O Pier 42 é meu. Os estivadores são meus. O capitão do porto está na minha folha de pagamento. Se um russo pisar no meu concreto, ele vai parar no fundo da baía com um bloco de motor amarrado no tornozelo. Ele soava totalmente seguro, um rei caminhando pelo próprio castelo fortemente fortificado. Mas por baixo da bravata, o pulso disparava. Estava profundamente ciente da mulher sentada ao lado dele. Chegaram ao Pier 42. O Nordestina emergiu da névoa, um cargueiro maciço e desgastado rangendo contra as pesadas amarras de atracação. A tripulação já se movia freneticamente pelo convés, se preparando para a partida. Carmine estacionou a caminhonete atrás de uma pilha de paletes vazios. Desligou o motor. O silêncio repentino era preenchido só pelo rugido baixo dos motores diesel enormes do navio esquentando. É aqui, disse Carmine. Não olhou para ela. Encarava direto o casco enferrujado do navio. Bianca não se mexeu para abrir a porta. Sentou na cabine escura da caminhonete, o tic-tac quieto do relógio do painel medindo os segundos. Você está queimando muito capital por minha causa, Ferraz, ela disse baixinho. Se o Kirov descobrir que você me contrabandeou para fora, ele vai rasgar a trégua. Você vai ter uma guerra nas mãos. Estou em guerra desde os 22 anos, disse Carmine, um sorriso amargo tocando os lábios. O Kirov é um valentão. Eu quebro ele até o Natal. Ele finalmente se virou para olhar para ela. O profissional tático e duro tinha sumido.
Na luz cinzenta da manhã, ela só parecia a mulher do lanchonete, cansada, machucada, profundamente só. "O que acontece com você agora?" perguntou ele. "Eu entrego o pendrive ao meu contato em Fortaleza", disse ela, a voz plana, desprovida de emoção. "Os agentes são extraídos. As redes das facções são comprometidas. E eu recebo um nome novo, uma cidade nova, um uniforme novo. Outro lanchonete, talvez um boteco dessa vez. Faço um café péssimo." Carmine soltou uma risada curta e áspera, soou genuína, despindo o chefe de máfia implacável e deixando só o homem por baixo. "Foi o pior café que já bebi na vida." Bianca se virou para encará-lo completamente. Esticou a mão, os dedos roçando de leve na lapela do casaco arruinado dele. Foi um toque fugaz, impossivelmente gentil, um contraste forte com a violência que ele sabia que aquelas mãos eram capazes de fazer. "Você não devia ter me seguido, Carmine." A voz dela rachou, só um pouco, uma fratura no gelo. "Foi a única decisão boa que tomei o ano inteiro", ele respondeu. Não a beijou. Um beijo pertencia a outro tipo de história, um mundo mais suave, onde os dois não tivessem sangue debaixo das unhas. Em vez disso, ergueu a mão e a pousou sobre a dela, pressionando a palma dela contra o próprio peito, bem sobre o coração. Deixou-a sentir o ritmo pesado e constante dele. Deixou-a saber que, por baixo dos ternos sob medida e do império do medo, ele estava vivo. E pela primeira vez em uma década, ele realmente se sentia assim. Bianca sustentou o olhar dele. Por um instante, o fantasma desapareceu, e um ser humano real e ligado a tudo aquilo olhou de volta para ele. Depois ela puxou a mão para trás. Pegou a bolsa de lona, abriu a porta e saiu para a neblina gelada. Não olhou para trás. Subiu a pesada passarela de aço, as botas pretas não fazendo som algum contra a grade de metal. Um tripulante a recebeu no topo, acenando em silêncio, e a guiou para o interior escuro do navio. Carmine ficou sentado na caminhonete e observou a tripulação soltar as pesadas amarras de atracação. A buzina profunda e vibrante do cargueiro rasgou a quietude da manhã, ecoando pela água. Devagar o navio enorme se afastou do cais de concreto, o casco enferrujado desaparecendo centímetro a centímetro na névoa cinzenta espessa. Ele observou até não restar nada além do rastro branco revolto na água negra. O fantasma tinha ido embora. Carmine ligou a caminhonete e dirigiu de volta para a cidade. Foi direto para a cobertura, não dormiu. Serviu-se de um copo de uísque, sentou-se à escrivaninha de mogno e observou a cidade acordar abaixo dele. A chuva tinha parado. As ruas estavam lavadas, limpas. Abriu a primeira gaveta da escrivaninha. Dentro, ao lado de um carregador reserva carregado e uma pilha de títulos ao portador não rastreáveis, estava um único envelope branco de açúcar. Carmine o pegou, girou-o entre os dedos, sentindo os grãos ásperos dentro. Sorriu, um sorriso genuíno e cínico que alcançou os olhos escuros. O lanchonete tinha fechado. A garçonete tinha ido embora. Mas Carmine Ferraz conhecia a verdade sobre fantasmas. Às vezes, se você tivesse muita sorte, eles deixavam um pedaço de si para trás para provar que eram reais. Se a colisão sombria e violenta entre Carmine e Bianca te deixou na ponta da cadeira, isso é só o começo dos contos mais sombrios do submundo. Será que um chefe implacável consegue esquecer a assassina que poupou sua vida? E será que o fantasma vai encontrar o caminho de volta para a cidade dele? Se você amou essa história de romance policial cheia de tensão, aperta o like, compartilha essa história com alguém que ama uma reviravolta letal e se inscreve no nosso canal para mais dramas sonoros de arrepiar o coração. Deixa um comentário aqui embaixo. Você acha que a Bianca vai voltar? As sombras estão esperando.